E aí, tava com saudade? Bom, bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu quero falar sobre operadores. Eu já deveria ter falado sobre operadores, na verdade, mas eu sei que você é esperto, então você já tem uma noção do que são operadores em programação. E hoje eu quero relembrar esses operadores em Fortran e ensinar você como você pode criar os seus próprios operadores e como misturar isso com seus objetos. E aí isso dá um pouco mais de vida para eles, sabe? Então, por exemplo, hoje a gente vai criar dois pontos que pertencem a um objeto que está relacionado com pontos no espaço, e a gente vai poder somar esses pontos, subtrair os pontos, e a gente vai usar os nossos próprios operadores para isso, tá? Isso vai ficar mais claro nos exemplos, mas isso é conhecido como overloading de operadores. Você já deve estar familiarizado se você programa ou já programou em C++, por exemplo, Python e Julia, por que não, né? Então, se a gente entrar aqui, eu já tenho um programinha. Então, só para a gente relembrar, sem tomar muito tempo, você tem alguns operadores, e esses operadores aqui em Fortran, você tem o operador de soma, evidentemente, a gente já fez coisas com isso, o de subtração, o de multiplicação, o de potência, o de divisão, tá? Então esses são operadores numéricos. A gente vai ter também, por exemplo, operadores de comparação, se dois números são iguais, se números são diferentes. Perceba, é barra igual, tá? Não é exclamação igual, é barra igual. Eu uso uma fonte aqui que já modifica para mim, tá vendo? Mas o que eu estou escrevendo aqui é barra e depois eu estou botando igual, ok? Então você tem esse operador de comparação, maior, menor, maior igual, menor igual, certo? Então, por exemplo, 1 igual a 1, você sabe que isso aqui é true, menor de 1, diferente de 1, você sabe que isso é falso, ok? E aí tem os operadores de maior igual, etc, tá? Que eu não vou fazer. O de produto, blá blá blá. Toda essa besteira aí que você já viu e já está cansado, ok? Mas o que é legal aqui é que você tem operadores de comparação de objetos lógicos. Então, por exemplo, se você chegar aqui e se perguntar isso aqui. Então, 1 igual a 1 é igual a 2 igual a 2. Tá? A resposta aqui vai ser erro, tá? Então, para operadores lógicos, você tem alguns operadores específicos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Para operadores lógicos, se você quer comparar, por exemplo, true é igual a true, de fato, né? Então, você usa ponto EQV, que significa equivalente, tá? Se eles não forem equivalentes, você usa ponto NEQV. Not equivalent, ok? Então, se eu vier aqui e botar ponto EQV, true, né? True igual a true, sim. True não equivalente a true, isso aqui vai dar falso, não? Então, presta atenção com esses caras aqui, tá? Então, se você quer comparar número, você vai usar essa linha aqui, os símbolos de igual, menor igual, maior, menor, certo? Caracteres também você pode usar para esses caras. Agora, se você comparar objetos lógicos, você tem que usar esses operadores de equivalência aqui. Tem mais outro operador que já vem para você, quando você está trabalhando com objetos lógicos, por exemplo, é o operador que eu não coloquei aqui, mas é o ponto not, né? Not. A gente já usou esses caras aqui ao longo desse curso, mas você sabe que... Aliás, a gente já usou, mas eu não comentei, né? Que eles eram operadores ou que, enfim, você deve ter induzido isso. Você pode ver que você pode usar, mas o not é para usar com valores lógicos, tá? Não com números. Se você tentar fazer isso aqui, ponto 1, not 1, dá erro, ok?
Lembrando que você também pode usar, eu já falei, né? Mas se você quiser comparar caracteres com esses operadores de maior e menor, né? Por exemplo, A é maior que B. Resposta, falso. Né? O A é menor que B. Tá vendo? Então, AB, por exemplo, é menor que B. De fato, né? Ele é menor. Porque o A vem primeiro. Não importa o tamanho da palavra aqui, né? A gente não está comparando tamanhos. A gente está comparando a ordem que eles aparecem no alfabeto. Você pode pensar assim, né? Então, se eu trocasse por C aqui, aí seria falso. Ou por A maiúsculo. Mas acho que A maiúsculo também é verdadeiro. Porque vem o alfabeto maiúsculo, depois o alfabeto minúsculo, né? Ó, true também. Então, primeiro maiúsculo, alfabeto maiúsculo. O alfabeto maiúsculo é menor que o alfabeto minúsculo, né? E assim por diante. Então, esses são os operadores mais simples. E agora a gente vai poder criar os nossos próprios operadores. E eu vou ensinar isso para você. Eu vou deixar esses caras aqui mesmo, só que sem printar. Então, por enquanto, esses são os operadores que nós temos para fazer continha, para comparar objetos e comparar tanto objetos lógicos quanto objetos não lógicos, né? Ilógicos, digamos assim. Eu acho que um exemplo legal para a gente usar operadores, para a gente criar o nosso primeiro operador, pode ser determinar se um elemento pertence a um vetor. Se você assistiu às minhas aulas de matrizes e vetores, você já conhece uma função que se chama findLock. Você vai passar um vetor e um elemento que você está procurando, digamos o 0. Tá? O retorno dessa função vai ser 0. Se o elemento não existe, e se o elemento existe, ele retorna a posição do elemento. Joia? Então vamos criar um operador, vamos chamar ele de operador, por exemplo, ponto in, e tem que ser assim, tá? Ponto, o nome, in, ponto, sei lá, nome do operador, e tem que terminar com 2 pontos. Esses são os operadores que você cria. Você pode fazer o overload de operadores com o mais, o menos, mas isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro a gente quer criar uma função in, que eu vou passar um elemento, e vou passar um vetor, e isso vai me retornar verdadeiro ou falso, em vez de ser 0 ou a posição. E eu vou usar essa função aqui, ó, findLock, tá? Para isso, vou só declarar esses caras aqui, ó. Deixa declarado já esse elemento, dizer que seja 1 e vec, pode ser um vec 4. E vamos deixar tudo bonitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, joia. Então, findLock vai ser o nosso exemplo. É o que a gente quer. Para isso, a gente tem que criar um operador. Para você criar um operador, você faz assim, ó. Você cria uma interface. E você usa interface operator. E eu escrevi a interface errado. Você dá um nome do seu operador dentro desses parênteses e você termina a interface. Até que tudo bem. Certo, como que eu vou lidar com isso? Como que o Fortran entende que esse operador é um objeto que se aplica, é um operador binário que se aplica em dois números, ou em 2 vetores, ou um vetor número, enfim. A gente vai criar aqui, então, um operador binário. E para isso você precisa de uma função. Essa função vai ter que receber 2 parâmetros. Por quê? Porque você tem... O teu operador atua em 2 objetos, um à esquerda e outro à direita. Então você precisa de uma função e você vai declarar essa função dentro da interface. Então vamos declarar essa função. Contains. E a nossa função, vou chamar de... Ela vai ser lógica, né? Logical. Deixa eu dar um zoomzinho. Então eu vou declarar uma função lógica e aí depois eu vou colocar ela aqui dentro. Que nem como toda outra interface. E você coloca a declaração da função aqui dentro e aí o Fortran automaticamente ele vai entender
que você vai usar essa função na hora que você está aplicando o teu operador. Então vamos criar essa função que vai se chamar isIn, e ela vai pegar um elemento, vai pegar um vetor. Então L e vec vão ser o que? Inteiros. Intent in, precisa ter outra regrinha que eles precisam ser intent in, tá? Os objetos que o operador vai atuar. Esse cara aqui vai ser um array, não sei, e L vai ser um vec. Então end. E eu esqueci de escrever function aqui, né? Function. Bem simples, né? Então isIn vai ser igual a, por exemplo, a gente sabe que find lock, aí eu passo o vetor vec L. Se ele estiver aqui dentro, ele vai retornar um número. Se estiver fora, aliás, né, essa função retorna 0 ou a posição do elemento. Então eu vou igualar ela a 0. Então pensa um pouquinho aqui agora. Se findLock retornar 0, então 0 igual a 0 é true, então isIn vai ser true. Mas isso vai significar que ele não existe. Então vamos colocar um not aqui na frente. Conseguiu entender a lógica? É bem simples, né? Então eu vou colocar o objeto aqui, vou ver se ele pertence ou não. E se ele pertencer, eu vou retornar verdadeiro ou falso. Então está criada a nossa função. Então se a gente compilar comando N, eu minimizei macaco, ok? Para a gente compilar, Ctrl N. E aí tem um errinho, rank incompatível. Ah, ok. Então esse cara que está aqui do lado direito é um vetor de tamanho 1, né? Ok. É isso que significa aquele erro. Bom, o que você pode fazer aqui, já sei. Pode escrever assim, lógico L. Aí você coloca L e você retorna agora isIn igual a L1. Pronto. Aí deu certo. Ok. Aparentemente está funcionando. Agora aqui dentro da interface eu teria que declarar a função, né? Mas a função já está declarada dentro do escopo do meu programa principal. Então eu só venho aqui dentro da função e escrevo procedure e coloco o nome. isIn. Salvou, compilou, beleza, avisos, e a gente pode testar agora aqui, ó, com esse print. E o resultado é true, viu? Bem simples, né? Cria uma função que faz o que você quer. Essa função vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o que vai atuar à esquerda do operador. O segundo vai atuar à direita do operador. Caso você crie uma função com um parâmetro só, significa que é um operador unitário, né? Então ele sempre vai atuar à direita. Mas fica à vontade aí. Então aqui é bem simples. Assim, com certeza tem formas melhores de você fazer isso. Mas só fica aí a observação que a gente usou uma função que a gente já viu em umas aulas atrás. Aliás, uma das primeiras aulas, se você não assistiu, assista. Tem bastante coisa lá sobre matriz, vetor. Tem alguns elementos aqui que eu não comentei, que é esse mask, kind e back, que eu já falei sobre isso. Aqui a gente pega um resultado, isso aqui, esse cara, né, está me retornando um vetor. Eu aplico o operador not no vetor, lógico. E aí eu pego a primeira entrada do vetor lógico L e jogo isso em isIn, digo que isso é um operador, procedure isIn. E eu acabo criando um operador. E tudo funciona bonitinho, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu salvar. Então o 1 está dentro. Você pode testar aqui, colocar, por exemplo, o 6. 6, falso, não pertence, tá? Então, legal, né? Bastante simples também, não tem nada demais. Outra observação que talvez você se confunda é que nessa interface você não precisa declarar a função, tá? Lembra, geralmente geralmente não, mas nas interfaces você coloca o escopo, as declarações da tua função, né? Colocaria logical function, o nome, os parâmetros, declararia as variáveis e terminaria a função. Nada de continha ou coisas do tipo dentro das interfaces, né?
Mas nesse caso, como a minha função já está declarada dentro do meu programa principal, eu não preciso redeclarar dentro da interface, né? Então, você só vem aqui e escreve procedure e o nome da procedure, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo de operador. Agora, a gente vai fazer um próximo exemplo, que vai ser criar 2 pontos no espaço. Criar dois pontos, na verdade, o objeto em si vai ser um ponto. Então, a gente vai criar um tipo, que é um ponto, 2D, por exemplo, assim, type, point, and type. E aí vai ter a coordenada x e y. Vou fazer com números inteiros, tá? Porque eu posso. Então eu tenho um tipo que é ponto. E eu gostaria de fazer o seguinte com eles. Eu quero declarar, né? Type. Então, point. Eu quero poder declarar o P1 sendo, por exemplo, a origem. E eu quero poder declarar o P2 sendo esse ponto deslocado aqui. Por exemplo, 1 e 5. Então você tem 2 pontos do espaço. Agora já estão criados os pontos. E o que eu quero fazer com eles é o seguinte. Eu quero poder somar 2 pontos, P1 mais P2. E isso vai me gerar um terceiro ponto. Então isso seria um P3 da vida, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer type, point, por exemplo, P3 igual a P1 mais P2. Eu quero poder fazer isso. E aí eu venho aqui e printo P3. Se você compilar o teu programa, ele vai dar alguns erros, né? Ó, unexpected derived type entity in a binary intrinsic number operator mais. Aqui, tá vendo? Então, o nosso passo aqui é criar um overloading. Nosso primeiro, você já sabe como criar as funções. Então, vamos fazer o overload do nosso operador mais para que ele gere um terceiro ponto. E é claro que a soma dos 2 pontos vai ser simplesmente a soma de cada uma das coordenadas, né? Então, vamos criar mais uma interface. Interface operator, e aí se coloca aqui agora simplesmente mais and interface procedure, e a gente vai dar um nome, por exemplo, soma point, é o nome da função, só que ela não existe, então vai dar erro. E agora você declara essa função aqui que recebe 2 pontos e retorna um terceiro ponto. Então, type point function soma point vai receber P1 e P2 and type and function, ok? Então, de novo, type point. Quem que é P1 e P2, né? São pontos. Intent, detalhe, tá? Tem que ser intent in P1 e P2. E eu vou colocar o retorno aqui, ó, result P3. Então, P3 vai ser igual a point. E agora a gente declara cada uma das coordenadas. Vai ser P1, entrada x, mais P2, entrada x, na primeira. E depois P1, mais P2 de novo. Só que aí entrada y, entrada y. Porque é x e y, né? Cada uma delas. P2, mask, blá blá blá. Então, tá vendo? Aqui nós temos um pequeno errinho. Vamos fazer o seguinte. Agora aqui a gente opera. Então a operação está feita. Declarei P1, P2 e P3. Disse que P3 é a soma de P1 mais P2. Né? E aí, funcionou, né? 1 e 5, é isso? A soma de fato que a gente printou, ó, tá vendo? Declarei meus pontos. Fiz a soma dos pontos. Resultado é a soma 1 e 5, tá vendo? Se eu botasse, por exemplo, 2 e 1.5, 3 e 5. Então vai funcionar normal, tá? Então, P3 aqui, %x e P3, %y. 3 e 5 também. Se você quisesse fazer, por exemplo, aqui a gente fez a soma, né?
dessa forma, né? Criamos a interface, etc. A gente pode fazer a subtração, por que não? Ops, fiz uma cagada aqui. Então, vou fazer subtração, que vai ser, aliás, menos, que é idêntico, né? E aí é subpoint agora vai ser idêntico, né? Essa função, só tem que trocar o nome, né? Para subpoint, tem que trocar os sinais, né? Agora vai subtrair. Então, olha só, P3 aqui, vamos criar um... Bom, vamos pegar agora, vamos printar o seguinte, ó. Já vamos ver se está funcionando. Com certeza está, né? Mas, né? Parte da minha didática, subtrair coisas. Então, se eu pegar P3 e subtrair P1, é para me retornar o P2, certo? Tá lá 1,5, P2, 1,5. Né? Então, funcionou a subtração. Então, o overload do operador menos funcionou. Do operador mais. Tem vários masks aqui da vida, vários avisos, né? Porque não estou tomando muito cuidado com as minhas declarações, mas você viu que foi bastante simples. Então isso faz parte do nosso mini curso de programação orientada a objetos em Fortran, que é o overloading de operadores e criação de operadores para seus próprios objetos. Aqui a gente fez o overload do operador de soma, subtração. Eu recomendo que você faça o operador de produto, por exemplo. Quer pegar um número e multiplicar? Bom, eu posso fazer, vamos fazer aqui rapidinho. Bem simples, tá? Produto, por exemplo, seria prod, né? Prod point. Eu pego P1 e P2, só que agora P1... vamos trocar de novo. Vamos pegar o número A, número N, no ponto P. E o resultado pode ser... Então, olha como é que eu vou fazer, né? P3 vai ser N vezes P1x e N vezes N, cada vez aqui, vezes P1y. Eu tenho que declarar só o N agora. Integer. Intent N. Retorna P3, que é o produto dos pontos. Agora eu vou lá, crio uma interface. Y2. Cria minha interface para o produto. Coloco o símbolo de produto. Coloco prod point. Deve estar funcionando. Vamos printar aqui agora. Vou misturar os operadores, né? Então, por exemplo, 5 vezes P3 menos P1. Toma cuidado, tá? 5 vezes P3 menos P1 vai dar 5,25, né? P3 menos P1 é 5. E 5 vezes isso é 5. 5 vezes 5, 25. Legal, né? Então, produto, soma, está funcionando. O nosso operador in, por exemplo, que a gente já fez, né? A gente pode fazer o overloading do nosso próprio operador ali, né? Por que não? Então vamos verificar se o número está dentro dos nossos points. Você cria uma função que faz isso, né? Cadê a nossa função que eu fiz o operador in aqui, ó? Logical function. Então copia ela. Vamos aqui no final. Solta ela aqui no meio. Então você vai criar essa nova função isInPoint e você vai colocá-la aqui, ó, dentro da interface. Então você tem a procedure isInPoint. Então você pode colocar mais de uma função que representa o resultado da tua operação. Então isIn vai funcionar para vetor e número e vetor. E isInPoint vai ser número e não vetor, né? No caso, vai ser número e point, objeto do tipo point. E aí Fortran vai saber, ele vai verificar, ele vai olhar aí na hora em tempo de compilação, ele vai verificar, pô, eu tenho um número e tenho um vetor, então eu vou usar a função isIn para o meu operador in. Se eu tenho um número e um ponto, eu vou usar a função isInPoint. Agora só vou mexer nessa lógica aqui. Então, o vec agora é type point.p, tá bom? Lógico i. Vamos fazer assim, ó. Como é só 2 pontos, pode fazer n é igual a p%x or n é igual a p%y. E aí n não tem tipo implícito? Ah, claro, não declarei n, né? Então n e p.
E aí a regrinha clássica do intent in, faltou o intent. Então você coloca mais o intent in nesse cara, e aí é pra tudo dar certo. Funcionou, tá vendo? Então, outra função bastante simples, eu só estou comparando. Faltou falar desse operador, tem mais alguns operadores lógicos que eu esqueci, que é o OR e o AND. Então coloca aqui, ó, OR na tua listinha e ponto... Opa, final não, né? AND com A, tá? Então mais um operador lógico na sua conta. Então eu estou verificando aqui simplesmente na minha função isInPoint se n é igual a px ou se n é igual a py. Se isso for verdade, o valor n pertence ao ponto. Então se eu compilar aqui está tudo funcionando normal. Se eu verificar se x.in, vou verificar se x está em P3, aliás, em 5 vezes P3 menos P1. Erro. Faltou um pontinho no in aqui. Ponto. E aí o resultado é true, né? Então você tem 5 pertencente a P3 menos P1. Aliás, 5 vezes P3 menos P1. 5 pertence a esse cara, que é o que está aqui à esquerda, 5,25. Então você está vendo, né? Você pode fazer o overloading dos próprios operadores que você cria. Não sei se esse é o termo certo, né? Mas repara, o que a gente fez no fundo foi criar uma função que trabalha com números e vetores, outra função que trabalha com números e objetos derived types, né? Tipo pontos. A gente criou essa função, usou essa notação interface, operator, procedure, nome das funções que a gente quer, e aí a gente acaba criando um operador. Esse operador precisa começar com ponto, tem que ter os argumentos nas suas funções, não subrotinas, funções. Operadores têm que retornar alguma coisa, certo? A gente pode também fazer o overloading dos operadores que já existem, por exemplo, mais, menos e produto. Fica à vontade para fazer algumas brincadeiras. Você vai ver que várias coisas aqui não funcionam, tipo de alguns nomes, por exemplo, se você tentar usar o operador interrogação, não vai funcionar, interrogação, exclamação, não vai funcionar, tá? Toma algum certo cuidado. Apaguei alguma coisa, não sei, tá. Mas por hoje é isso, a gente viu então os operadores, essas regrinhas, como criar operadores para os nossos objetos, como fazer overloading de funções, overload de operadores, né? E criar operadores customizáveis, certo? Então, por hoje é isso. Agradeço pelo seu vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, vai ajudar bastante. Tá? Então, muito obrigado, até a próxima.